Boa tarde, meus queridos irmãos, tudo bem? Mais um dia na presença do nosso Senhor, que é algo que nós nunca saímos da presença dele, né? Muitos confundem o fato de Adão e Eva ali no paraíso terem cometido o pecado e achar que não estavam mais na presença de Deus. Muitos pensam dessa forma. Mas todos nós permanecemos na presença de Deus, ainda que sendo corretos ou não. Paz, Dona Olímpia, tudo bem? Boa tarde. Ainda sendo corretos ou não, permanecemos na presença de Deus. E nós estaremos na presença de Deus, todos nós. Paz, Eunice. Boa tarde, Eunice. Tudo bem? Todos nós estaremos na presença de Deus naquele dia. Nós não saímos da presença de Deus. E é isso que é mais impressionante. Então, não esqueça, em todo momento do seu dia e da sua vida, você permanece na presença de Deus. Você nunca sai, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Boa tarde, Dona Carminha. Paz, tudo bem? Amém. Bom, hoje nós começamos a nossa 5ª semana. Estamos partindo aí para a penúltima semana desses 40 dias, tá? E essa semana nós vamos estudar exemplos bíblicos de avivamento. Como nós estamos falando do assunto avivamento verdadeiro, essa semana nós vamos abordar esses exemplos bíblicos de avivamento. Vai ser muito interessante porque nós veremos sim, pode deixar nisso. Oração pra mim pelo Jojo, pode deixar, tá bom? Aniversário do Negão hoje. O Negão tá dormindo, ele sabe aproveitar o aniversário, vai dormir. Jojo, pode deixar. Vamos anotar aqui o aniversário. Bom, então, vai ser uma semana muito interessante, porque nós vamos ver e vamos ter como exemplo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, para que hoje nós possamos ver quais são os sinais que o avivamento pode trazer para nós e como depois de tudo que nós aprendemos de como proceder, de como o que impede o avivamento, de como proporcionar um momento, um ambiente para que esse avivamento chegue, nós vamos falar a respeito disso, os exemplos bíblicos. Nós temos que procurar nos exemplos bíblicos por um motivo, porque lá nós encontramos o caminho, porque lá nós encontramos os exemplos corretos. Se você for procurar exemplo entre nós, eu, você, nós não vamos encontrar nada de bom, nada. Por mais que nós lutemos contra o pecado, por mais que nós... Lembra do trapo de imundície? É exatamente isso. Mas não se entristeça por ser comparado a um trapo de imundície. Deus te ama mesmo assim, entendeu? Mas o trapo de imundícia pode ser limpo, e o sangue de Jesus limpa esse trapo. Amém? E quando o nosso coração está puro, voltado para Ele, nós compreendemos o que Ele tanto quer de nós, nós passamos a ser um pano limpo, um pano de linho branco, sem sujeira, como serão as nossas vestes naquele dia. Amém? Vamos lá? Exemplos bíblicos de avivamento. Vamos ver o que nós vamos falar essa semana aqui, na introdução da semana. A palavra de Deus está repleta de situações de avivamento espiritual. No Antigo Testamento encontramos relatos de avivamentos sempre como resultado de uma crise. Isso é fato. Toda vez que o povo entrava em crise, vinha Deus, através dos profetas, né? Exortava-os, mostrava o caminho, mostrava o erro e falava, olha, se arrependam e voltem para Deus. E quando eles se arrependiam de fato, de todo o seu coração e voltavam para Deus, Deus vinha com um novo agir através da vida deles. O povo de Israel, na época dos reis, infelizmente se afastava de Deus e começava a adorar outros deuses, feitos por mãos humanas. O primeiro rei de Israel, todo mundo sabe quem foi, né? A pedido do povo. Irmão Hélio, vou colocar aqui, Dona Carminha, oração pelo Hélio, irmão da Dona Carminha. Pode deixar. Então, eles encontravam ali um
povo de Israel, na época dos reis, infelizmente, se afastava de Deus e começava a adorar outros deuses feitos por mãos humanas. O primeiro rei de Israel, Saul, que foi ungido a pedido do povo. Deus permitiu com que isso acontecesse. O profeta foi lá, Samuel, ungiu aquele rapaz e ele se tornou rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Com o decorrer do tempo, descobria-se que o coração dele não era totalmente voltado para Deus. E lá, no final da vida dele, quando Davi já se apresenta, né, como apenas um cordeiro, um músico que tocava, um escudeiro dele, esse homem começa a viver a interferência do eu dele. Enfim, ele começou a adorar a ele mesmo. Tanto que quando ele espera que o profeta Samuel chegue, e o profeta Samuel não chega, ele vai lá e levanta um altar de adoração a ele mesmo. Que é quando ali Deus fala através do profeta que se retiraria da vida dele, e se retirou. O espírito não habitava mais naquele homem, porque o espírito antigamente, não como hoje o espírito habita. Naquele tempo ele vinha, fazia o trabalho dele e ia. Vinha, fazia o trabalho dele e ia. Hoje não, hoje ele permanece conosco o tempo todo. Deus exortou seu povo por diversas vezes que isso acontecesse. As consequências seriam desastrosas. Toda vez que o povo se voltava a adorar outros deuses feitos por mãos humanas, aconteciam muitas desgraças entre o povo de Israel. Deus fechava os céus para que não chovesse. Em algumas ocasiões enviava gafanhotos para destruir a lavoura. Em outras, inimigos vinham e derrotavam o povo de Israel. Se a gente viu, estudou, falou, né? Você vê muito no livro de Jeremias, quando Deus levanta o rei Nabucodonosor para ir lá trazer o povo cativo para a Babilônia, essa coisa toda, né? Mas é porque o povo ele se afastava rápido demais da presença de Deus. E não é aí que está, aí vem a dualidade. Mas você não acabou de falar que a presença de Deus nunca sai de perto de nós? Ela não sai. Porque a presença de Deus ela age de duas formas, uma nos abençoando e outra nos julgando, certo? Se nós andamos nos caminhos do Senhor corretamente, adorando somente Ele como Deus, Ele cuida do seu povo e nós continuamos na presença dEle. Se não, se nosso coração se volta a outros deuses, nós não saímos da presença dEle, mas Ele vem com juízo sobre nós. E isso está acontecendo na nossa nação hoje, gente. Isso acontece entre nós cristãos, nós não cristãos, que professam a fé e os que não professam a fé. Os que não professam a fé não ligam tanto, porque para eles é apenas um momento de azar. Mas para nós que conhecemos a Deus, se nós adoramos outras coisas, por exemplo, eu sei que tem gente que vai torcer o bico, mas tem gente que defende a ferro e fogo ações de políticos. Nós devemos orar por eles, clamar pela vida deles, para que eles se voltem para Deus, para que eles tenham um avivamento, sim, mas não defender atos errados e falhos. E isso vem acontecendo tanto de um lado quanto do outro, tanto da esquerda quanto da direita. Entendeu o que eu quis dizer? O afastamento de Deus sempre trouxe situações complicadas, mas sempre que o povo se arrependia e voltava quebrantado, Deus perdoava e restaurava. Então, gente, uma das coisas que nós vamos aprender desses 40 dias é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Enquanto nós não nos arrependermos e não voltarmos para Deus, as coisas continuarão como estão ou talvez piores. Há uma sequência de fatos que culminavam no avivamento espiritual. Primeiro vinha uma crise pelo afastamento de Deus, depois o arrependimento, depois perdoava e finalmente o povo era abençoado e restaurado. Então você consegue definir, descobrir em qual fase dessas fases nós estamos? Vinha a crise por causa do afastamento. Nós não estamos vendo, mas as pessoas, os nossos líderes
alguns pastores estão se afastando completamente de Deus e pensando somente aqui neste lugar. Nós estamos no centro de uma epidemia, no meio de uma epidemia, que pode se espalhar cada vez mais, pode aumentar exponencialmente no nosso país. Eu sei que nosso presidente deve se preocupar com a crise financeira, eu sei que deve se preocupar com a saúde, ele está numa faca de dois gumes aqui. Mas nós temos que ter o discernimento, nós como cristãos, temos que ter o discernimento qual caminho nós devemos tomar. E o caminho que nós devemos tomar, a Bíblia já nos ensina. Hoje, na nossa nação, estamos vivendo uma crise econômica, política, moral e em diversas outras áreas religiosas. E como? Por isso estamos orando para que venha um arrependimento e que o povo brasileiro se volte quebrantado para Deus. Como resultado, haverá um grande avivamento espiritual. É isso que nós temos que orar, para que haja um grande arrependimento no coração de cada um de nós, para que nos quebrantemos a ponto de nos jogarmos e nos humilharmos a Deus com lágrimas, lamentações, com voz de arrependimento, mostrando de fato que nós nos arrependemos dos nossos pecados e da forma como nós agimos, para que assim Deus envie um avivamento espiritual entre nós e mude a nossa nação, o nosso mundo, o nosso planeta. Nesta semana vamos aprender muitos princípios com algumas histórias de avivamento no Antigo Testamento. E a primeira, vamos falar do profeta Elias. Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versos 16 e 40. Nós não vamos ler todos eles, então você vai entender que é o seguinte, nós vamos falar dentro deste texto. 1 Reis, capítulo 18, do verso 16 ao 40. Então é esse texto que nós vamos trabalhar hoje aqui, tá? Amém, Maria do Carmo. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, onde o povo de Israel estava vivendo uma crise e houve uma restauração. Aqui nós vemos a batalha, né, de Elias contra Jezabel e o rei... Eu esqueço o nome dele, gente. Eu esqueço o nome desse cara. Rei... Espera só um pouquinho que eu vou encontrar aqui. Rei Acabe. Eu sempre confundo o nome do rei. Este é um dos textos mais conhecidos por nós, que é aquele de Elias, que manda o rei Acabe trazer os seus profetas de Baal, porque o rei Acabe ele se desviou completamente de Deus e não olhava mais para Deus. Primeiro ele casou com a Jezabel, que era uma adoradora de outros deuses, que trouxe para dentro do seu reino, e como ele era fraco como pessoa, essa mulher dominava sobre a vida dele, né? Vamos ler aqui? Primeiro, a crise. Qual que é a crise? Presta bem atenção. Acabe era rei de Israel e fez o que era mal aos olhos de Deus, levou o povo a prestar culto a Baal. Certo? 1 Reis, versos 16, do 30 ao 33. Este rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Casou-se com uma mulher que não era israelita, chamada Jezabel. Aqui ele já prova que ele não tem nenhum respeito por Deus. Aqui, Acabe, nós sabemos, de certa forma, descendente de Davi, né, no reino, e a gente percebe que ele é um homem fraco, levado pela força que Jezabel tinha, né, e ele acaba se entregando à adoração a outros deuses, que era usada pelo diabo para matar os profetas. Essa mulher, gente, era o cão para matar os profetas de Deus. Ela foi levantada para acabar naquele tempo com os profetas. Satanás levantou essa mulher para acabar com os profetas. E os profetas naquele tempo eram os únicos que tinham voz para lutar contra o que estava acontecendo naquele reino. Amém? Então, Satanás levanta essa mulher, né, totalmente amaldiçoada, e ela se casa com esse rei fraco, que deixa com que ela tripudie na cabeça dele. Ela era filha do rei dos Sidônios, chamado Etibal. Além deste mal, Acabe construiu um templo para o deus Baal. Gente, as histórias, eu não consigo entender
Esses homens, eles eram... As histórias passavam de pai para filho, de pai para filho. Então, como que ele levanta um templo para Baal? Conhecendo a história que precedia ele. Também permitiu o culto a Aserá, a principal deusa de Tiro e considerada mãe de Baal. Então ele completamente se desviou dos caminhos, se desviou de Deus e ali se perde. Por causa de toda esta miséria espiritual, Deus levantou o seu servo Elias, que profetizou uma seca que durou 3 anos. Amém? Então, quando chega a crise, um tempo que não tem mais o que fazer, Deus levanta pessoas para poder instruir o povo de Deus ao arrependimento e voltar. Naquele tempo, Deus usava homens maravilhosos, homens que entregavam completamente sua vida a Deus. Tinham os seus percalços, os seus espinhos na carne, as suas fraquezas, mas Deus os fortalecia. Hoje, eu falo para você que Deus nos chama para isso. Deus nos chama, Ele colocou uma condição em nossa vida muito poderosa, que é a presença do Espírito Santo. E a presença desse mesmo Espírito que esteve sobre Elias é o mesmo Espírito que habita hoje em nós, que cremos e confessamos e proferimos que Deus é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E esse mesmo Espírito Santo hoje nos chama para poder falar a realidade que nós estamos vivendo. Eu queria chamar a atenção de vocês para a seguinte questão. Eu sei que aqui tem algumas pessoas, né, as que estão hoje aqui, que são ali da Igreja do Nazareno, e eu tenho certeza que pessoas que não são da Igreja do Nazareno também vão ver isso. Nós temos a plena convicção que nossa igreja é bíblica, concorda comigo? Pois é. Ali você não vai ouvir pessoas falando heresias, não vai ouvir pessoas mudando a palavra de Deus, ou usando de artimanhas do mundo para poder chamar a atenção de pessoas, certo? Ok. Mas o que nós mais vemos aí são homens usando a palavra de Deus a seu favor. Sim, muitos. Acho que existe na mente de muitos hoje que abrir uma igreja é o melhor negócio. É um jeito leve de se trabalhar, um jeito fácil de se ganhar dinheiro, mas só se for nesse sentido, deturpando a palavra de Deus, levando o povo para o inferno aos poucos e ele mesmo sendo levado ao inferno com os 2 pés. Mas Deus chama pessoas como eu e você para poder enxergar essas coisas, quando nós nos dispomos a enxergar. E aí Deus mostra pra gente, aquilo tá errado, filho. Mas tem gente que ainda teima, achando que é coisa da cabeça. Não é. A palavra de Deus, ela deve ser pregada nítida, e limpa e pura. Ela não se contamina. Quando a palavra de Deus, ela vem de outra forma, um novo evangelho, e Paulo já nos exorta a falar sobre isso, o novo evangelho, esse novo evangelho, que seja trazido por mim ou por anjos é anátema, porque o verdadeiro evangelho é Cristo e o que ele nos ensinou. As doutrinas verdadeiras do evangelho estão em Cristo Jesus, em Deus Pai e o que ele quis nos ensinar. Amém? A segunda, a segunda coisa que acontece aqui é a busca a Deus. Quando o profeta vem e mostra os erros para o povo, automaticamente os olhos se abrem e vem a busca em Deus. Então nós devemos buscar em Deus. Amém? No meio da crise, o Senhor sempre levanta líderes para efetuar a transformação do povo. Então Deus tem chamado nesses dias homens para mudar a mente das pessoas, para abrir os olhos e elucidar o que está acontecendo. Mas Satanás também tem confundido muitos que foram chamados para isso. Mas Carlos, um homem que é chamado por Deus, ele pode cair nesse erro? E como? Muitos já caíram. E muitos estão aí na mídia, continuam fazendo o seu trabalho,
de enganar as pessoas e se enganar a si próprio. Elias, profeta do Senhor, se apresenta ao rei Acabe e aponta o pecado. Olha só o pecado que Elias mostra. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Hoje nós estamos vivendo isso daí. Estamos deixando de lado o que Deus fala e trazendo à tona aquilo que nós queremos ouvir. Presta bastante atenção. Quando você for fazer sua oração e for pedir alguma coisa para Deus, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é pedir perdão. E quando você segue depois do perdão, uma oração, é pedir para que Deus te ajude a se manter firme com Ele, porque só Ele pode nos segurar pelas mãos. E a terceira coisa, prestar culto de ação de graças, louvores a Ele, certo? Aí Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o que você mais precisa, tenho certeza. Porque quando nós começamos a oração pedindo, nós esquecemos que dali a pouco nós fazemos uma oração farisaica, fraca. Porque você começa pedindo e daqui a pouco você começa a falar que Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Mas o foco da sua oração está em pedir. Aqui não. Você vai entender isso mais lá na frente. Amém? Em seguida, Elias lança o desafio. Convoque todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá para se reunirem comigo no Monte Carmelo. O rei Acabe aceita o desafio e reúne o povo e os profetas. Essa história você já sabe de cor, já conhece o que lá vai acontecer. Mas nós precisamos ler aqui para que você entenda o que eu te falei agora há pouco. Elias, cheio da autoridade, exortou o povo a não ficar no sincretismo e tomar a decisão. Ou é Deus ou é Baal. Ou é Deus ou é Baal. Então, aqui nós lembramos aquele texto que fala, ou você serve a um Deus. É impossível servir a dois. Ou há de agradar um e desagradar o outro. A questão é, qual Deus você está preocupado em agradar e qual Deus você está preocupado em desagradar? Eu me preocupo a agradar somente a Deus e eu tenho medo de desagradar Ele. Eu nem penso no outro. Mas aqui não, aqui você vê os profetas, o rei, você vê a rainha, você vê um monte de servo, um monte de gente que busca a não desagradar Baal, Azerá e outros deuses, desagradando a Deus. E esse povo aqui não era um povo distante de Deus, era o povo de Deus. A maioria deles eram judeus. E aí? O desafio era construir um altar, colocar um bezerro e não colocar fogo, apenas pedir fogo do céu. O Deus que responder por meio do fogo é o verdadeiro. Todos aceitaram o desafio. Fácil, né? Os profetas de Baal, crendo que Baal faria, vamos lá. E a gente vai dar um jeito, um cabo nesse Elias hoje. Os primeiros foram os profetas de Baal, que foram lá fazer o seu show, né? Que prepararam o altar e começaram a invocá-lo. Não aconteceu nada, Elias ainda zombou deles, e eles gritaram, dançaram, se cortaram o corpo com facas, mas não houve nenhuma resposta. E aqui Elias fala para eles, olha, esse Deus de vocês está dormindo? Esse Deus de vocês, acho que não vai ouvir vocês não. Então Elias restaurou o altar de Deus que estava arruinado e fez a seguinte oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o rei de Israel e que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem sua. A primeira oração que ele fez. Aí você fala, nossa, aí Deus respondeu. Não, Deus não respondeu a primeira oração dele. Por apenas um detalhe. Que eu sou. Então quando você for fazer sua oração, presta bem atenção aonde você se coloca, tá? Olha só o que diz aqui o Edson Queiroz. Deus não respondeu esta primeira oração porque Elias ainda não estava dizendo que ele fez todas estas coisas. Já temos aprendido nestes dias de jejum e oração que Deus não divide sua glória com ninguém.
Ele é quem opera os milagres, somente Ele pode provocar um grande avivamento. Então, gente, nós precisamos orar a Deus e é somente Ele que merece essa glória. Somente nele que nós devemos colocar toda a confiança. É somente nele que nós devemos saber as coisas que virão. A questão é que nós olhamos muito para as pessoas, esperamos muito de pessoas. Mas não temos que esperar? Temos sim. Esperamos decisões boas, esperamos coisas boas, principalmente quando você se coloca em oração por uma pessoa. O que você espera? Que essa pessoa se transforme e mude. Você se torna um exemplo para essa pessoa, concorda? Ser exemplo para pessoas não significa ser adorado para pessoas. Pessoas precisam às vezes olhar para alguém e falar: nossa, esse cara, eu queria ser como ele. E eu vou buscar ser como ele. E geralmente Deus enche tanto essa pessoa que ela se torna melhor do que aquele em quem ela se espelhava. E isso vai ser uma sequência, certo? Ontem nós comemoramos o dia do pastor. Então olhe para o seu pastor. Simples. Está aí exemplo de homens. Exemplo de homens. Mas toma cuidado. Às vezes você acha que esse cara é um exemplo de homem, ele está fazendo tudo errado. Presta atenção, são os frutos, gente. E fruto não é às vezes o que o homem está vendo. Os frutos são transformação de vida de pessoas, almas sendo levadas a Cristo, bêbados deixando a bebida, prostitutas parando de se prostituir, casais restaurando casamentos. Esses são os frutos. Sim. Mas esse casal não restaurou o relacionamento, é culpa do pastor. Não. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm um coração duro e não olharam o exemplo que o seu pastor dá, falando da palavra de Deus. Não prestaram atenção nas entrelinhas de quando Deus dá lá todas as regrinhas bonitinho para nós. Quando nós olhamos para aquilo, eu fico imaginando. A gente não tem a imagem, a gente não consegue mensurar, por exemplo, Moisés descendo depois de 40 dias sem comer e sem beber do monte Sinai. Quando ele chega lá embaixo, isso porque Deus avisa ele, desce logo que aquele povo lá já se... né? E ele chega lá, tá lá Arão e mais um monte de gente adorando um bezerro. E hoje por muito menos, gente. Muito menos tempo nós adoramos bezerros, por muito menos tempos. Então Elias fez a oração correta e aí houve resposta. Olha só a oração correta. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor é Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti, tornar-se para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta. Que além do mais ele mandar água em cima fazer valetas com água, e Deus ia fogo ia lamber aquela água e ele consumiu o sacrifício. Enfim, nessa situação aqui os profetas de Baal já estavam completamente mutilados, fracos e sem força, porque o Deus deles jamais ia responder, porque não é um Deus. Então, hoje nós colocamos a nossa vida nas mãos de quê e de quem? Pensa nisso. Elias reconheceu que somente Deus poderia fazer o coração daquele povo se voltar para ele. É Deus que envia o avivamento e ponto final. Então, o que nós podemos fazer hoje, e nós falamos isso há muito tempo aqui, durante 4 semanas, é que o que nós temos que fazer é clamar, é mudar as nossas atitudes, é mudar a nossa forma de agir, é mudando. E quando nós formos nos colocar diante de Deus, nos colocar humilhados, arrependidos, e preparados para Deus mexer completamente comigo e com você. E Deus vai mexer. Lembra que nós falamos de zona de conforto? Que as pessoas não gostam, mas Deus vai mexer.
E Deus mexeu com a minha zona de conforto na minha vida, certo? Hoje eu posso dizer que eu sei o que eu tenho que fazer, mas é muito difícil o primeiro passo. Então hoje eu peço e oro a Deus, pedindo a misericórdia dele e que ele me ajude, me sustente nas mãos para que eu dê o primeiro passo. É isso que nós temos que fazer. E isso que eu estou falando para vocês é o que eu tenho que fazer e é o que você tem que fazer. Dar o primeiro passo confiando em Deus e Ele estará segurando nas suas mãos. 3. Deus responde a oração quando a oração é correta, certo? Então, Deus operou o milagre de cair fogo direto do céu e queimar todo aquele holocausto, aleluia, diante dos profetas de Baal e de todos os presentes. A presença de Deus nunca se afastou daqueles homens, mas a presença de Deus às vezes nos traz justiça e juízo. Ele está olhando tudo que nós estamos fazendo, Ele sabe de todas as coisas. Muitos, quando chegarem no grande dia e Ele abrir o livro da vida e falar, olha, você fez isso, fez isso, fez isso e aquilo. Muitos estarão em temores terríveis, com medo só de uma coisa, de ir para o inferno, e não de se arrepender, e não preparado para arrependimento. Mas nós temos essa oportunidade hoje, nós temos essa oportunidade agora, de nos arrepender, lançar o nosso coração impuro nas mãos de Deus, para que Ele purifique, para que Ele transforme, para que Ele mude todo o nosso ser em nome de Jesus. Estamos orando para que Deus execute um trabalho tão extraordinário nas igrejas e na nação brasileira que o povo reconheça quem é o Deus verdadeiro. Eu vou falar para você, muitos frequentam igrejas há muitos anos e não conhecem esse Deus verdadeiro. E quando nós cantamos aquela música tão bonita, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. É verdade. Muitas pessoas dizem isso e cantam isso porque não o conhecem. Aí quando o conhecem, fala a segunda parte. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Só que não existe milhares. Existe só Ele. A música está errada, Carlos? Não. Porque muitos adoram a outros milhares de deuses, a outras milhares de coisas. E o que você tem adorado? Quando Deus manda o avivamento, o coração do povo se volta para Ele. E olha só o que diz o verso 39 ali, de 1 Reis 18. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tudo bem que aquele povo precisava ver um sinal para mudar o seu coração, voltar o seu coração a Deus. E nós? Quantos sinais nós já ouvimos falar e cremos? Quantos milagres nós vemos hoje? E, gente, não adianta você falar para mim que não vê milagres. Você vê no nascimento de uma criança, a fecundação de uma vida é um milagre. O nascimento de um animal é um milagre. Tudo isso é milagre. A gente vê pessoas aí sendo curadas pelo câncer. Tem pessoas sendo curadas de forma natural, tomando remédio, mas é por permissão de Deus, gente. Às vezes Deus usa o natural para fazer o sobrenatural. Lembra? Abrir o Mar Vermelho, um vento oriental que chegou e pá. É o natural de Deus agindo sobrenaturalmente. Então nós precisamos entender que precisamos nos arrepender e mudar o nosso coração e convergir o nosso coração a Deus. E ponto final. 4. Os resultados. Depois de tudo isso vem um resultado. Primeiro a crise, depois a busca de Deus. Aí nós vamos encontrar ali Deus, a busca, e depois nós vamos ver ali, Deus respondeu. Aí depois, agora nós vamos falar os resultados disso, de quando nós nos arrependemos em meio à crise que chega, quando nós buscamos a Deus do fundo do nosso coração e começamos a entender de fato como é tratar isso com Deus,
como é ter esse tempo a sós com Deus e quem nós somos nesse relacionamento. É como um filho que fica anos sem ver o pai. Quando ele olha para o pai, ele reconhece o pai. Ele sabe quem é o pai. Pela voz, pela imponência. Por exemplo, eu costumo dizer que meu pai sempre foi um grande exemplo para mim de que faça ao contrário tudo o que ele fez. É um homem que nunca deixou faltar nada pra gente, até os meus 8 anos de idade. Quando eu morava com ele, ele nunca deixou faltar nada. Às vezes ele ficava sem comer, minha mãe ficava sem comer para que nós tivéssemos. Ele transformava todas as coisas naquele tempo em coisas boas. Eu era uma criança, do tamanho um pouco maior que, quase do tamanho da Laura pro Joaquim, 5, 6 anos. Eu vi meu pai fazendo coisas maravilhosas, ao mesmo tempo fazendo coisas ruins. Então eu tenho exemplos do que é ser do lado bom e do lado ruim dele, certo? No crescer eu tive muitos exemplos péssimos, mas tinha uma coisa incrustada em mim que era o meu maior exemplo, sempre foi Deus. Sempre tive fé. Caminhei por outras religiões, fiz outras coisas, fiz burrice, mas sempre apontado para um lugar. E ele me levou até ele, porque por mim mesmo eu não iria, mas ele me levou, me trouxe até ele, certo? E eu confesso para vocês, eu nunca tive, nos últimos anos, vontade de voltar para ele. Eu só buscava ele no momento de dificuldade. Últimos anos que eu falo, lá atrás, tá, gente? Há 12 anos atrás, tá bom? Porque eu era uma pessoa muito autossuficiente. Hoje eu sou completamente dependente dele. Os resultados. O culto e a adoração a Deus foi restaurado ali. Então Elias restaura o altar, restaura a comunhão, mostra para aquele povo quem é o Deus verdadeiro de Israel. O povo se prostra, se arrepende e se volta a Deus. E aí vem os resultados disso tudo. Tudo é restaurado. E os profetas de Baal morreram, eles se mataram uns aos outros. Infelizmente, a nação brasileira está como o povo de Israel na época de Elias, sendo levados por vozes, sendo levado por pessoas. Aí quando você vê alguém falando, rapaz, de religião, hoje mesmo eu estava vendo, eu fico preocupado, sabe por quê? Eu não via os profetas desviando os olhos das pessoas. Os profetas vinham para mostrar o erro, o profeta vinha para mostrar o caminho, o profeta vinha para falar ou é ou não é, sim, sim, não, não. Hoje as pessoas estão preocupadas com o seguinte, por exemplo, se eu começo a falar com vocês aqui, você é um milagre, tá, gente? Ponto, você é um milagre de Deus. Isso é de fato e é verdade. Mas se eu começar a usar a técnica, você é um milagre do Senhor, Deus vai te usar grandemente. Deus tem um propósito para a sua vida. Qual que é o seu maior desejo? Coloca-os nos pés do Senhor. Oferte tanto. E se a gente começa a usar essa técnica e mostrar resultado, as pessoas começam a seguir. E isso é fácil, gente. Quantos homens que pregavam o verdadeiro evangelho se voltaram para isso porque as suas igrejas estavam capengando, porque já estava passando necessidade em casa com os filhos. Mas cadê a fé? Essa fé de Elias aqui. Tudo bem que depois de tudo isso aqui, Elias foi lá para a caverna se esconder com medo da Jezabel matar ele, porque, né? Aí Deus vira para ele, vem como vento, vem como terremoto, veio como trovão, aí depois vem como uma brisa suave. Que Deus é uma brisa suave para aqueles que creem. Aí fala, sai da caverna, meu filho, vai enfrentar seu caminho, vai enfrentar seu destino. E aí ele vai e enfrenta o destino dele. É isso que nós temos que fazer. Enfrentar o caminho. Ir atrás daquilo que Deus tem para nós. Né, Jael? Boa tarde. Ir atrás daquilo que Deus tem para nós. E quando nós falamos isso, gente, não é abandonar a nossa vida aqui na Terra, mas é melhorar a nossa vida aqui na Terra.
é melhorar na nossa vida, é a forma como nós vivemos. E a forma como nós vivemos, se está pautada nos parâmetros que Deus deixou, deixa eu te falar uma coisa, é sucesso, minha querida, é sucesso. E quando eu falo é sucesso, porque Deus é assim. Deus, ele quer ver os seus filhos bem, certo? Só que aí se eu sou um pastor mais, como eu posso dizer, eu não sou pastor, mas se eu fosse um pastor desses da teologia da prosperidade, já ia, nossa, enfeitar um monte de coisa aqui, e dali a pouco já ia ter dinheiro na minha conta. Não. A palavra de Deus deve ser anunciada. E simplesmente isso. Apontando-se os erros. Mostrando quem é Deus. Mostrando quem nós somos. E mostrando as maravilhas que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? É isso aqui que Deus mandou Elias fazer. Traga o seu povo, meu povo de volta para mim. Que eles se voltem para mim. E quantas vezes Deus fez isso no Antigo Testamento? E o povo continuava a desviar do caminho, a escorregar na curva. E nós? Quantas vezes, né? A nossa nação, ela está oscilando entre Deus e ídolos o tempo todo, o dia todo. A superstição, misticismo, idolatria, porque nós também idolatramos, tá, gente? Toma cuidado com o que você tem idolatrado, tá? Seitas, ocultismos estão por toda parte em nossa nação. Por isso estamos vivendo uma crise econômica, política, moral e social e religiosa. Vou até anotar aqui. Religiosa. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender a mensagem que Deus passou para aquele povo através de Elias e tudo o que aconteceu? Pô, Deus fez tudo. Primeira prova de que Deus amava aquele povo foi tirar aquele povo da escravidão do Egito. Porque lá atrás nos primórdios, ele tinha feito uma promessa, certo? Tinha feito uma promessa para Abraão, Isaac, para Jacó, para as tribos dos filhos de Jacó. Ele tira aquele povo, os filhos da tribo de Jacó, com Moisés e Josué, e leva até a terra prometida. Chega na terra prometida, Moisés, antes da terra prometida, Moisés não entra na terra prometida, morre, passa o cajado para as mãos de Josué. Josué atravessa esse povo pelo Jordão, conquista toda Canaã, certo? Ainda assim, no meio desses homens todos, tinham pessoas que começaram a adorar os deuses daquele lugar. Bom, ponto. Josué morre e aparece o primeiro juiz, Otiniel, o segundo juiz, terceiro juiz, quarto juiz, quinto juiz, até que o povo pede um rei. Tudo bem, o povo precisa de uma direção, de uma pessoa para direcionar. Mas se esse rei não estiver com o coração voltado em Deus, aquele povo desencadeia e busca, olhando para o rei, que é o exemplo, e fazem as mesmas coisas. Tomar uma água. Mas olha, mas Deus ainda tem os seus profetas, aqueles que não se dobraram. Eu e você, meu querido. Nós podemos ser profetas dessa nova geração. E como? Anunciando a palavra de Deus, mostrando as verdades do Evangelho, levando, corrigindo, exortando e ensinando com amor e ciência, com conhecimento, para que as pessoas possam olhar para Deus e conhecer Deus nitidamente como Ele é, não como uma figura de linguagem que muitos usam, uma figura de linguagem. Não, Deus é não, Deus é Deus. Ele mesmo diz para Moisés, quando Moisés pergunta, se eu chegar lá e falar com o faraó, eu falo, quem é você? Qual que é o seu nome? Eu sou. Ponto, acabou. Mas Deus ainda tem os seus profetas, que não podem ficar calados. É hora da igreja se levantar no poder do Espírito Santo, denunciar os pecados da nossa nação, olha só, presta atenção, e clamar a Deus por um grande avivamento espiritual, assim como aconteceu com Elias. O fogo vai cair do céu, o povo brasileiro também cairá prostrado e gritará, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Este é o trabalho do profeta. Pastores, líderes, evangelistas, seja lá qual for o seu título, o seu trabalho quando subir no altar é pregar o evangelho, falar as verdades do reino, denunciar os erros da igreja, denunciar as falhas dos filhos que se dizem filhos de Deus e pregar o grande dia do retorno do nosso Senhor. Dentro disso, mostrar para todo mundo que na realidade nós precisamos preparar a nossa alma e o nosso espírito para um dia, um grande dia. E esse grande dia, gente, ele às vezes não vem como a Bíblia diz, com o Cristo vindo sobre as nuvens. Esse dia pode ser agora, pode ser daqui a pouco, daqui 10 minutos, numa esquina qualquer. Amém? Deus pode resolver te promover, te levar para a glória a qualquer momento. Mas aí que está, você vai para a glória? Se Deus decidir hoje te chamar? Ou como está a sua vida? Eu não estou dizendo que eu sou profeta. Eu não sou pastor, eu não sou profeta. Eu sou servo de Deus. Apenas isso. Mas alguns vão dizer que não. Mas o meu trabalho é falar para vocês essas realidades. E eu venho aprendendo isso duramente a cada dia. Se for contar, olha só que impressionante. Lembra quando começou a quarentena? Na semana seguinte eu comecei o TSD. Foram 40 dias. Fiquei 20 dias sem fazer, tentando descobrir o que Deus queria. Aí veio esse livro aqui também. Já estamos no 28º dia. Então você junta 40, com 20 são 60, com 28 são 88 dias. Daqui a pouco nós vamos chegar aqui, faltando 11 dias para acabar. Serão quase 100 dias falando da palavra de Deus, todos os santos dias. Apenas 20 dias não, 20 dias eu precisei para me preparar, para esvaziar, para tirar de dentro de mim algumas coisas. E isso foi com vocês também. Pode prestar atenção. Desculpa. Pode prestar atenção. Vocês ficaram comigo 40 dias. Muitos ficaram. Ficaram 20 dias digerindo tudo que foi dito. Aí nós voltamos para algo muito mais pesado, para falar do avivamento verdadeiro, o eu na cruz. Você já prestou atenção nisso? Eu queria perguntar para você, e você seja sincero, não precisa responder não, aqui, mas seja sincero para você mesmo. O que isso tem acrescentado e mudado na sua vida? O que nós temos, o que tem sido falado aqui, nesses dias, tem mudado você? Tem trazido para você uma nova esperança, uma nova fé? Tem renovado coisas dentro de você? Tem tirado sujeiras, curado feridas? Tem feito com que você se encoraje a falar de Deus? Responda para você. Eu tenho. Deus tem mexido comigo. Deus tem quebrado esse vaso. Deus tem mostrado coisas valorosas que eu não via. E Deus tem mostrado para mim que tem coisas que eu dava muito valor, que não tinha valor algum, que não edificava. Eu quero sim ser um daqueles 7.000 que não se dobraram a Baal. E você? Se prepara, meu irmão. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Às vezes você não vai falar. Às vezes você vai só orar e interceder por vidas. E essas vidas serão transformadas por causa da sua oração. Alguém pode até receber o crédito, mas a oração foi tua. Deus olhou a sua oração, ouviu o teu clamor pelas vidas que você orou. E Deus vem, Oxalá, com todo poder e graça e misericórdia sobre essas vidas. Amém? E este é o nosso momento, o momento de orar exatamente por essas vidas. Vamos colocar aqui em oração hoje a família da Dina Andreata, né? Valmir e Alex Tomazini e Suzelaine Tomazini, que Deus venha com graça e misericórdia transformando
e restaurando a vida dessas pessoas. Nice, Dona Zilda, que já está 100%. Pelos nossos pastores, vamos orar por eles. Frank Macron, já está melhor, Dona Olímpio Frank? Vai dando notícia pra gente. Alice Souza e família. Alice falou que ela já está bem melhor. Pelo aniversário do meu negão, do meu filho hoje. Aleluia. E oração pelo irmão da Dona Carminha, pelo Hélio. Colocar aqui também da Júlia e do Anthony. Oração pela vida deles. Pelo Anthony e para Júlia. Já falei aqui, Jorjão, orando pelo Hélio, sim, estamos orando pelo Hélio, tá bom? Pela Júlia e o seu filhinho Anthony, neto do nosso querido amigo, do meu querido amigo Anderson, né? Então, gente, se tiver mais alguém aí no seu coração que precisa de restauração, que precisa de cura, renovação, que precisa encontrar a Cristo, esse é o momento. Eu oro daqui, você ora daí. Se você quiser, dobra o seu joelho. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Se você gritar, grita. Se você quiser chorar, chora. Mas Deus vai ouvir a tua oração. Eu creio que essas vidas aqui e muitas outras vidas que estão nos nossos corações e na nossa mente serão transformadas pelo poder de Deus, através das orações e das intercessões que nós estamos colocando, certo? Nós somos apenas um canal, gente. Então mantenha um relacionamento com Deus, que esse canal ficará aberto o tempo todo. Vai passar por uma cirurgia amanhã, câncer no pulmão, em nome de Jesus, nada, Deus vai cuidar dele. Nós cremos nisso. Frank Macron, Deus vai cuidar dele. E que seja feita a vontade de Deus, gente. Uma das coisas que nós precisamos entender, que Deus é Deus, tá? Que seja feita a vontade de Deus. E eu creio que os anjos e santos do Senhor já estarão lá, amparando ele pelas mãos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas, Senhor. Às vezes somos tão egoístas, não olhamos exatamente para aquilo que o Senhor quer de nós, mas olhamos somente para aquilo que nós ansiamos. Mas nesse dia, Senhor, nós nos despojamos de tudo, colocando nas Tuas mãos a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos, parentes, a vida daquele, Senhor, que hoje, nesse dia, precisa ser tocado pelo Senhor. A vida dessas pessoas, da família da Dina Andreata, do Valmir e Alex Tomazini, da Suzelaine, da Anice, da Zilda, dos nossos pastores, dos membros da Igreja do Nazareno, de Penápolis, de toda a região e de todo o país, Senhor, e de todas as igrejas também, Pai, pela vida do Frank Macron, que vai passar por uma cirurgia no pulmão amanhã, Senhor, pela Alice Souza, que creio que já esteja melhor também, Senhor, e pela família dela, pela mãe, orar pelo meu filho, meu querido e lindo, maravilhoso filho que o Senhor me deu, para me transformar num pai de menino, muito orgulhoso, pela vida, Senhor Deus, do Hélio, irmão da nossa amiga, dona querida Carminha. Vá na vida daquele teu filho, ó Pai. Ouça as orações da tua filha, da dona Carminha, Senhor. Ouça a nossa intercessão, Pai. Oramos por muitos outros, Senhor, que estão nos hospitais, hospitalizados, desenganados, aqueles que estão presos, encarcerados, aqueles que estão perdidos nas drogas, na bebida, na prostituição. Nós oramos, Senhor, aqueles que sentem hoje um espírito de morte rondando a vida deles, Senhor, tirando a paz deles, Senhor. A vontade de suicídio, Senhor Deus. Vá tirando isso de cada pessoa, Deus, que sentiu isso no dia de hoje. Eu creio, nós cremos e nós sabemos que o Senhor é Deus, que somente o Teu Espírito e através do Teu Espírito Santo essas pessoas podem mudar, e através da Sua palavra, Senhor Deus. Assim como o Senhor disse, haja luz e houve luz. Eu creio que o Senhor fala neste dia, haja cura, haja restauração, haja libertação. Nós cremos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Colocamos tudo nas Suas mãos, Deus, a nossa vida, quem nós somos. Então, Senhor Deus, faça o que quiser de nós. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente.
É isso. Mais uma vez, mais um dia, Deus tem sido fiel, Deus tem sido bom com pessoas como nós, né? Amanhã, nosso 29º dia, o avivamento na inauguração do templo. Nós estamos falando aqui sobre avivamento no Antigo Testamento. Provavelmente o texto vai ser aquele de 2 Crônicas, é ele mesmo. E o avivamento que aconteceu através da construção do templo. Levante o seu altar de adoração. Seu altar está caindo, seu altar está rachado. Conserte o seu altar de adoração com Deus. E o seu altar, é o coração. É uma mente pura e limpa, voltada para o Senhor. Amém? Vamos aprender a dobrar os joelhos. Em nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira culto às 8 horas da noite, tá bom? Todos os dias o devocional com o nosso pastor Marco Aurélio às 5 para 6 da manhã. Na sexta-feira também ele faz um período de ensino às 8 horas da noite, Fazei discípulos. Domingo, culto 9 horas da manhã, 10 horas a EBD e 7h30 da noite culto presencial. Esteja lá conosco, você que pode, tá bom? Que Deus vá no seu lar agora com o Espírito Santo, renovando as tuas forças, porque a minha Ele renovou. Eu estava péssimo mais uma vez, mas Deus me renovou. Amém? Vamos para a luta. Ele te chama. Seja a boca de Deus, rios de águas vivas, em meio a essa seca que nós estamos vivendo. Amém? Pai, gente, tchau, até amanhã.